Então, vamos lá. Na verdade, isso aqui é o artigo 92, que eu estampei aí no quadro para vocês. A composição, né, os órgãos do Poder Judiciário. Claro, eu tenho lá em cima o STF como a última instância do Poder Judiciário, o órgão de cúpula, né, do Poder Judiciário. E eu tenho também os tribunais superiores. Aqui, a Justiça Estadual, né? Justiça Estadual, e aqui tudo, Justiça Federal. Eu ainda tenho uma outra divisão. Muito bem. Eu tenho a Justiça, muito bem, Justiça Comum, e aqui a Justiça Especial ou Especializada. Por quê? Vai ser especializada na esfera trabalhista, na esfera eleitoral e na esfera militar. Então, olha só, o STF, assim como o STJ, eles são considerados órgãos de superposição. O que significa ser um órgão de superposição? Porque as decisões deles se sobreporá às decisões dos outros tribunais. É claro que o STJ apenas dentro da Justiça Comum e o STF em qualquer que seja a justiça. Então, não há uma especificação, não há uma especialidade entre eles. Além de serem órgãos de superposição, eles também são chamados de órgãos de convergência. Por quê? Porque eu tenho um processo que começou aqui na primeira vara do trabalho, aqui do Rio de Janeiro. Perdi, eu posso recorrer? Vou recorrer ao TRT, primeira região. Perdi, violou uma súmula do TST, vou poder recorrer? Vou recorrer ao TST. Então, cada justiça tem o seu órgão de cúpula, vai convergir. E o que seria o STF aqui? Ele exerce o controle de constitucionalidade. Ou seja, se qualquer decisão de qualquer esfera da justiça violar o texto constitucional, caberá o que a gente chama de rex, recurso extraordinário, rex, ao STF, que exerce, nesse momento aqui, um órgão de convergência, como exercendo um controle de constitucionalidade sobre essas decisões. Então, por exemplo, fala, amor. Se tiver alguma situação na primeira instância e ela foi inconstitucional, recorre direto lá ou vai passar por todo... Na verdade, você tem que olhar a competência tanto do STF como do STJ. O STJ, ele é o guardião da legislação infraconstitucional. Ele é o guardião da lei federal. Então, se violar a lei federal, aí sim, cabe RESP, dentre outras tantas, né? Agora, violou a Constituição? Não. Violou a Constituição, você vai direto para o STF. Tanto é verdade que, olha que loucura. Eu coloquei aqui para vocês, em nível, o que eu quis dizer com esse traçado aqui, né? Que em nível de primeira instância, eu tenho os juizados especiais. Os juizados especiais dentro da Justiça Comum. Eu tenho o juizado especial cível para causas até 40 salários mínimos. Eu tenho juizados especiais criminais, que são causas onde o crime de menor potencial ofensivo. E eu tenho juizados especiais federais, que são causas até 60 salários mínimos. Você tem uma causa contra, por exemplo, o Correio, não entregou um determinado produto para você, você vai no JEF. Esses juizados especiais, eles foram criados para que fossem céleres. Tanto é que são formados de juízes togados e togados e leigos. O que é o juiz leigo? Aquele que não sabe porra nenhuma, não é verdade? Mentira, não. Na verdade, a maioria é um concurso interno, a maioria são estudantes, né, que vão prestar concurso para a magistratura. E aí, como eles não são togados, eles não podem prolatar sentenças. Eles têm a competência para conciliar, eles têm a competência para executar as causas, mas a prolação da sentença, ele não pode. Então, toda vez que você for num juizado especial, e aí o juiz disser assim, leitura de sentença tal dia, é porque você está sendo
atendido, né? A sua audiência está sendo presidida por um juiz leigo. Ele vai elaborar uma coisa chamada projeto de sentença e o juiz togado é que vai dizer assim, homologo ou não homologo. Por isso esse prazo, né? E aí, se é para ser célere, eu não podia, em grau de recurso, princípio do duplo grau de jurisdição. Constitucional, aplica-se ao processo civil, ao direito processual. Pelo duplo grau de jurisdição, eu tenho que ter a chance de recorrer. Eu tenho que ter a chance de ter revista aquela minha decisão, que não foi satisfatória, ao meu ver, a um outro órgão. Mas e apesar de ser órgão de segundo grau, porque é um órgão de segundo grau, não é um tribunal. Por quê? Porque é formado por 3 juízes de primeiro grau. Então, um recurso de um juizado especial não vai para o TJ. Um recurso do juizado especial vai para uma turma recursal. E aí, vamos lá. Eu posso, por exemplo, violou a legislação federal. Eu posso, em RESP, chegar ao STJ? Não, o único recurso cabível daqui é se violar a Constituição, em REX. Por quê? É um órgão de superposição. Deu para entender, pessoal? Então, órgãos de superposição, eles modificam decisões das esferas inferiores e, além de pertencerem serem órgãos de superposição, eles também são órgãos de convergência, porque eles são órgãos de cúpula das suas justiças, exercendo, nesse caso, o STF o controle de constitucionalidade. Deu para entender, pessoal? Mesmo? Eu queria ditar isso para vocês, rapidinho. Vamos lá. Porque caiu uma questão CESP fuderosa, assim, ó, todo órgão, porque isso aqui é doutrina. É aquilo que eu falei, não tem mais por onde brincar a prova. O que ela vai te sacanear? Súmula, informativo, doutrina. Então, caiu assim, todo órgão de superposição é um órgão de convergência, mas nem todo órgão de convergência é um órgão de superposição, tá certo? Todo órgão de superposição é também um órgão de convergência, mas nem todo órgão de convergência será um órgão de superposição. Certo, perfeito, fala, amor. Quem? Sim. Elas funcionam como tribunal. Você vai, por exemplo, na esfera civil, você tem um recurso chamado recurso inominado. Você pode recorrer da decisão tomada nos JECs, por exemplo. Entendeu? Então, o máximo que eu vou chegar é o STF em grau de recurso extraordinário. Fala. Na Justiça Estadual, eu só tenho o TJ e o STJ. É claro, eu ainda tenho o STF como controle de constitucionalidade, sim. Mas ali, naquele momento, eu estou falando que ele é um órgão de convergência. Por quê? Ele é a última instância da Justiça Estadual, é a última instância da Justiça Federal. Fala. Sim, sim. Continua sendo órgão federal. Está previsto na Constituição Federal a formação de tribunais militares, tá? Mas é órgão do Poder Judiciário. O que você tem que saber, dentro de constitucional, é que é um órgão do Poder Judiciário e não são todos os estados que possuem. É isso, tá? Mais alguma? Até aqui tranquilo? Deixa eu ditar então para vocês. Coloca assim, órgãos de superposição. Coloca assim. O STF e o STJ, órgãos de superposição. O STF e o STJ são chamados órgãos de superposição pois não pertencem a uma determinada justiça. Pois não pertencem a uma determinada justiça. E suas decisões se sobrepõem,
se sobrepõe, e suas decisões se sobrepõem a dos órgãos inferiores das justiças comum, aí bota entre parênteses STJ, e comum e especial, bota entre parênteses STF. E federal, ou e especial. Comum, STJ. STJ só vai se sobrepor às decisões dos órgãos inferiores dentro da justiça comum. Eu não posso ter uma decisão na primeira vara do trabalho daqui do Rio ser modificada pelo STJ. Tá? Então, vamos lá. E órgãos de convergência. Perdeu o quê? E o que foi que eu digitei? Justiça comum é STJ. E aí eu botei entre parênteses, STJ. E comum e especial, STF. Entre parênteses. Então, vamos lá. O que são órgãos agora de convergência? Órgãos de convergência. Os tribunais superiores são os órgãos de cúpula de cada uma das justiças. Vírgula, ou seja, vírgula, de cada uma das justiças, vírgula, ou seja, vírgula, são responsáveis pela última instância em cada uma delas. Cabendo ao STF, cada uma delas, cabendo ao STF, exercer o controle de constitucionalidade. Exercer o controle de constitucionalidade. Exercer o controle de constitucionalidade. Eu coloquei aqui também CNJ. CNJ, ele foi incluído como órgão do Poder Judiciário com a Emenda Constitucional 45 de 2004. É órgão do Poder Judiciário. Tem sede na capital federal. A capital federal sempre troca. Ih, Distrito Federal, né? É, né? Claro que não, né? Qual a capital do Brasil? Qual o problema de mudar a pergunta, cabeça de ovo? A capital do Brasil. Pô, tá tudo. Pegadão, cara. Vamos lá. Também tem sede, né, na capital federal. Só que o próprio artigo 92, ele não fala, ele fala que todos os tribunais superiores e o STF têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. E ele não fala do CNJ. Por que ele não fala do CNJ? Porque é isso aí, porque ele não tem competência jurisdicional, não prolata sentença. É um órgão administrativo, né, responsável por exercer esse controle interno do Poder Judiciário. Porque quem exerce o controle externo? Poder Legislativo. Com o auxílio de quem? Não. Quem exerce o controle externo é o Poder Legislativo, com o auxílio do TCU, do Tribunal de Contas da União. Não é isso? Agora, quando você fala dessa competência do Congresso Nacional, né, de exercer esse controle, você também fala que não é restrito, em razão disso, que cada poder tenha o seu órgão de controle interno.
Então, nós temos, dentro do Poder Judiciário, um órgão que exerce esse controle interno, que é o CNJ, que é o responsável por esse controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Se você tiver uma reclamação contra um determinado juiz, você vai processar essa reclamação aonde? No CNJ. E por que isso é ruim? Porque, na verdade, a gente sabe... A gente vai descobrir, pessoal, que a gente vai começar a ver hoje, que a forma de promoção desse magistrado, seja de entrância para entrância, que é competência territorial, seja de instância para instância, de um grau para o outro, é por merecimento ou antiguidade. E o merecimento vai avaliar. Dos requisitos para avaliação da promoção por merecimento é justamente isso. O camarada tem 50 mil reclamações de CNJ. Ele vai ser promovido por merecimento? Nunca. Como eu queria não estar gravando, tem tanta coisa para dizer. Sacanagem, gente. Tem mesmo. Mas é isso mesmo, tem juízes que ficam lá. Tem muitos que são a coroinha. Por quê? Porque aparece na lista de merecimento. É obrigatória a promoção? 3 vezes seguidas. Ou 5 vezes alternadas, não é isso? Aparece, o tribunal recusa. Aparece, o tribunal recusa. Aparece, o tribunal recusa. Quer de quê? Porque não merece, não é isso? Aí ele vai ser promovido por antiguidade. Aparece, 2/3 do tribunal recusa. Aparece, 2/3 do tribunal recusa. Merecimento ele não vai aparecer nunca. Por antiguidade ele aparece. E ele vai sendo recusado. O que vai acontecer? Ou ele morre antes... ou chega a expulsória com 75. Aí tem, porque não é normal um juiz, né, de 70 anos e ainda continua na primeira instância. É isso? Gente, todo mundo entendeu até aqui? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente terminou isso, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai adentrar nas questões e eu vou explicando a vocês, a gente volta na matéria, tá? Vamos lá. Questão 1. Vamos direto nas questões para a gente ver a resposta no material, né, na Constituição. João, juiz de direito de entrância intermediária, concorreu à promoção por antiguidade. Embora fosse o mais antigo entre os concorrentes, o seu nome foi recusado pelo tribunal. Pode isso? Pode. Considerando a sistemática constitucional de promoção por antiguidade, o tribunal, letra A, pode recusar o mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, tá certo? Observados os demais requisitos. Gente, isso daí está lá no artigo, vai lá rapidinho na Constituição. Artigo 93, eu ia falar do Estatuto da Magistratura. Artigo 93, inciso 2º. Vamos falar da promoção? 93, inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, aquilo que eu falei de territorialidade, né? Alternadamente por antiguidade ou merecimento, atendido às seguintes normas. Então, eles podem ser promovidos ou por antiguidade ou por merecimento. A linha A sublinha aí, ó, quem está com a lei, né? É obrigatória a promoção do juiz que figure quantas vezes consecutivas? 3. Eles trocam isso o tempo inteiro. 3 consecutivas ou 5 alternadas. Beleza. É a lista de merecimento. A linha B. Primeiro ele começa a falar de merecimento, né? A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. Vamos lá, vamos por partes. Quando eu passei para o concurso do TJ, juíza, vou cair aonde? Aqui na Antônio Carlos? Nunca será. Estou pegando alguém? Não. Vou cair aonde? Só pegando alguém. Vou cair aonde? Varriçá, isso aí, Porciúncula, Seropédica, né, Itaboraí, por aí, nada contra, não estou falando nada, estou falando longe, né? Beleza, tá. E aí, eu tenho que ficar, para ser promovida, eu vou sendo promovida de entrância para entrância. Para ser promovida, e aí, como é que tem que funcionar? Por merecimento. Por merecimento, eu tenho que constar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. E aí, no outro, na linha B, eu tenho que ficar 2 anos lá sofrendo, não tenho? Eu posso já chegar e já saindo fora? Não, 2 anos sofrendo, mas tem mais coisa. 2 anos sofrendo,
E integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade dessa. Ele não basta merecer, ele tem que ser antigo também. Salvo se não houver contagem de requisitos que aceite o lugar vago. Vamos dar uma surtada? Fiz o concurso aqui para o TJ do Rio, passei para uma entrância longe, pequena, Búzios. Estou feliz? Puta merda. Estou feliz pra caralho, não é? Vamos dizer outra coisa, tá gravando, né? Estou muito feliz. Quero sair de lá? Não, trabalho TQQ, terça, quarta e quinta, depois das 2, porque de manhã eu tô pegando, tô na praia, vou estar louraça, né, surfistaça, né? E aí, abriu vaga, gente. Eu sou mais antiga, eu mereço, porque eu sou fofa, eu vou julgar rápido, com presteza, produtividade, a porrada de sentença, sem sair de dentro. Quando vem a promoção, vem para uma entrância maior. Sabe aonde? Caxias. Eu quero ir para Caxias? Nada contra Caxias. Eu só vou trocar Búzios por Caxias? Porra, não. Em comparação com Búzios, tá de sacanagem, né? Tudo bem, fofo, amo Caxias. Mas vai dizer... Eu sei, não tô falando nada de... Eu falei alguma coisa de Caxias? Mas, porra, vou passar férias aonde? Caxias? Não. Você vai passar férias em Búzios, vai passar férias em Caxias. Fala sério, vamos lá. A não ser que eu for para tua casa e tu vai preparar aquele banquete, churrascão, pagodinho todo dia. Aí eu vou. Bom, vamos lá. Vou sair de Búzios? Nunca será. Eu posso recusar essa vaga? Quando é que eu vou sair de Búzios? Só se for para subir, bicho. Só se for para a segunda instância. Enquanto estiverem me mandando para outro lugar, de lá eu não saio, de lá ninguém me tira. Pode. Pode gostar muito de Búzios, né? Pode, mas vou ganhar mais, né? Só se eu estiver maluca, mas pode. Eu vou continuar indo para Búzios, mais ainda, né? Ah, meu Deus, tudo gravado, que merda. Vamos lá. A linha C. Como é que é essa aferição do merecimento? Eu acabei de dizer, ó. Pelos critérios de desempenho e objetivos de produtividade, presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. O juiz tem que estudar? Cara, se você quer fazer um curso superior, que você vai estudar pro resto da sua vida, faça direito. Direito você vai estudar para sempre. Não existe uma aula, só de segunda, vou confessar, tá? Porque domingo não dá. É? Eu quero, meu negão lindo. Eu quero. Então, vamos lá. Ele gosta, ele vem aqui para ser provocado. Então, vamos lá. Sabe que loura se amarra no negão, né? Ainda senta bem pertinho assim de mim. Vou me provocar. Então, olha só. Você quer fazer um curso que você vai estudar pro resto da sua vida, você vai fazer direito, porque não existe uma aula que eu não tenha estudado no dia anterior, só a de segunda, que aí eu tô com preguiça no domingo. O resto, eu entro em desespero se eu não assistir um noticiário, se eu não estiver por dentro do que está acontecendo, porque o direito é sistêmico. O camarada, ele vai julgar a sua vida, bicho. Ele tem que estudar? Tem. Muito. Perfeito. Vamos lá, a linha D, agora mudou para a antiguidade. Na apuração da antiguidade, foi o teor da questão, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Mas olha só, é aquilo que eu falei. Ele vem na lista de antiguidade, o tribunal recusa. Ele vem na lista de antiguidade, o tribunal recusa. Uma hora ele vai morrer ou ele vai sair pela compulsória. Então, eu queria falar uma coisa para vocês importante aqui, para vocês nunca mais esquecerem. Dentro de Poder Judiciário, tudo que eu vou falar de quórum é maioria absoluta. Só tem uma exceção, essa, que são 2/3. O resto, tudo, é maioria absoluta. Só que você vai perceber que o quórum é diferenciado, é qualificado, são 2/3. Até que tranquilo, não tem mais o que errar. Pronto, fechou. E a linha E, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem devido despacho ou decisão. Então, vamos lá. É aquilo que a gente chama assim, o cliente liga, doutora, onde é que está meu processo? Está na conclusão do juiz.
Conclusão, ele está analisando. Porque como é que funciona o processo? Eu estudo em processo civil. Ele é sempre provocado, né? Ele não é inerte, ele é provocado. Então, a parte entrou com processo, devido ao processo legal, entrou com processo. A outra parte é citada, que existe esse processo. Responde, intimada. Aí vem, uma parte fala, outra parte fala, o juiz decide. Uma parte fala, outra parte fala, o juiz decide. É sempre assim. Então, isso dele decidir, falar sobre aquilo que foi feito, chama-se ou despacho, ou pode ser uma decisão. Pode ser uma decisão que vai por fim à causa, uma sentença, ou uma decisão que é chamada em tutela de urgência, numa decisão que é chamada de interlocutória. Lindo. Salva... Ó, ele quer aparecer, inclusive, no vídeo. Salva de palmas para o meu lindão. Salva de palmas. Delícia. Ele quer me acordar mesmo, né? Meio litro de café. Vou acordar, vou estar eletrizada no final desse café. Então, deu para entender, pessoal? Então, o juiz ele não pode devolver esse processo para o cartório sem algum despacho ou uma decisão. Porque isso vai contar como ponto negativo para uma promoção. Até aqui, tranquilo? Foi? Então, resposta da questão é letra A. O juiz pode ser recusado pelo mais antigo, pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, aquilo que eu falei, só aqui será 2/3, observados os demais requisitos. Vamos para a questão 2. O Tribunal de Justiça do Estado Beta encaminhou ao chefe do Poder Executivo a sua proposta orçamentária anual, a qual foi devolvida sobre o argumento de equívoco no destinatário e na ausência de legitimidade do tribunal para elaborá-la. E aí, o tribunal pode elaborar sua proposta orçamentária? Claro que ele tem. Ele não tem autonomia financeira. Todo mundo diz assim, não vai ter concurso para o TJ, porque o Estado não tem dinheiro. Fala sério, o TJ não tem orçamento próprio? Claro que tem. Isso aí é conversinha para você parar de estudar e se danar, não é isso? Então, olha só, o TJ ele apresenta essa proposta, né? E quem é que vai decidir sobre isso? Vamos lá ver. Artigo 96. Vai lá. Artigo 96. Compete privativamente, vai falar da autonomia administrativa, financeira, aos tribunais. Caramba, peraí. 96, não, perdão. 99, perdão, é que eu tenho que falar um negócio aqui em 96, desculpa. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Ao parágrafo 1º, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro de limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok. Parágrafo 2º, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete a quem? Inciso 1º, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. Então, aqui, âmbito da União, STF e tribunais superiores. Agora, inciso 2º, âmbito dos estados, que é o que nos interessa, do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça. A questão fala de presidente do tribunal? Não é? Ele na verdade, ele foi omisso, mas é o presidente, com a aprovação dos respectivos tribunais. Não é isso? Então, vamos lá, vamos ver aqui. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, o entendimento do chefe do Poder Executivo. E aí, está equivocado ou está certo? Está equivocado, letra A, totalmente equivocado, pois o Poder Judiciário, em razão de sua autonomia, deve elaborar sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo. Ele vai ver só se está dentro dos limites da elaboração da lei orçamentária. Ponto final. Mas há legitimidade do poder no tribunal para fazer isso? Sim, na pessoa do seu presidente. É que a questão ela só é omissa no enunciado. Como ela fala do enunciado, não tem jeito. Então, só pode ser a letra certa, letra A, de alfajor. Porque o resto é parcialmente... Isso é cara FGV, ó, parcialmente correto, totalmente certo. Tá certinho, isso aí. Até aqui alguma... Eu queria só comentar alguma coisa com vocês, por isso que eu fui lá no 96. Vai rapidinho no 96, porque é outra questão que tem caído muito em prova. É só para eu não esquecer de falar. 96, olha lá. Compete privativamente aos tribunais. Cuidado aqui. Principalmente na linha
C e D, tá? Olha lá, prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Então, vamos lá. Abriu o concurso, abriu vaga, vão fazer o concurso, o tribunal vai decidir e vai prover essas vagas. Até aqui tranquilo? Beleza. Agora, olha a linha D. É o tribunal que propõe a criação de novas varas judiciárias. Ele não cria. Ele vai propor. Porque, vamos lá, vamos raciocinar. Vai propor a criação de novas varas. Eu vou precisar de mais gente trabalhando? Vou. E aí vai demandar mais gasto? Aumento de gasto. O tribunal pode fazer isso sozinho? Aumentar gasto? No anterior, não. Ele vai prover o que já existe. Ali ele vai criar novas varas e automaticamente vai precisar de mais gente. E aí ele vai aumentar a despesa. O tribunal pode aumentar a despesa sozinho? Não, só através de lei. Então ele propõe ao legislativo isso. E o legislativo vai autorizar ou não, também passando pelo executivo? Sempre, porque uma lei não passa por sanção ou veto do Poder Executivo? Perfeito. Aí olha o inciso 2º. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e, olha aqui o que pode cair na prova aí, TJ e PGE, tribunais de justiça, propor ao Legislativo, aqui ele é claro, vai propor ao Legislativo o respectivo, observado o disposto no artigo 69, que vai falar da lei orçamentária. Olha lá, pessoal, inciso, a linha B, a criação e extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação de subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. Presta atenção, eu vou aumentar a despesa? Pô. Então, para criar novos cargos, só por lei. Não tem como fazer de outra forma. Foi exatamente o que a gente viu, né, no inciso anterior. E a linha C, criação ou extinção de tribunais inferiores. Pelo amor de Deus. Criar ou extinguir, eu vou mexer na estrutura financeira. Mexer, só o Poder Legislativo pode. O que ele vai fazer é propor. O verbo é esse. Aí ele troca por prover, por criar. Cuidado, só pode criar, vai aumentar a despesa? Pensa assim, aumentou a despesa? Só se for por lei. Porque lei eu vou passar pelo Congresso, em âmbito estadual, eu vou passar pela Assembleia, e tenho que ter o aval, a sanção ou veto do presidente, Poder Executivo, ou do governador, Poder Executivo Estadual. Até aqui tranquilo? Beleza? Foi, só para eu não esquecer de falar disso. Questão 3. João, juiz de direito, após participar de concursos de remoção, tornou-se titular na comarca X. Lá chegando, constatou que a comarca Y, vizinha a X, tinha melhor estrutura, contando com diversos hospitais e escolas de ótima qualidade, do que carecia a comarca X. Em razão desse quadro, solicitou ao órgão competente do Tribunal de Justiça a autorização para residir na comarca Y. Vamos lá, fiz concurso para o TJ, caí lá em Seropédica. Quero morar em Seropédica com um salário de 30 mil? Não, quero morar onde? A Barra, aí, tá vendo? Agora tu sabe, né? Agora tu sabe, que não é Caxias, né? É a Barra, não tá certo. Quero morar na Barra, claro, quero morar na Barra, quero morar no Jardim Oceânico, né? Porque com o que eu ganho, o máximo que dá é Rio 2, né? Mas eu vou de Curicica, mas eu falo que é Barra, isso aí. Eu vou dizer, é meu sonho. Não é isso? Vamos lá, vou morar em Seropédica? Não. Eu vou pedir o quê? Autorização. Pode ser negada? Pode. É obrigatório que o tribunal aceite isso? Isso aí, não é obrigatório. Então, já é o cerne da questão. Vamos lá, à luz da sistemática constitucional, o requerimento de João deve ser indeferido? Pode vir a ser deferido ou não pode ser deferido? Pode vir a ser... Isso é FGV, é Flórida, né? Vamos lá. Pode vir a ser deferido pelo Tribunal de Justiça, que não está obrigado a tanto, tá certo? Tá certo, ele não está obrigado, perfeito. Que isso está lá no artigo 93, inciso 7º. O juiz titular residirá na respectiva comarca. Cuidado, hein? Ele pode sacanear que é um juiz de primeiro grau. Um juiz... Como é que você entra... Passei numa prova para juiz, eu vou entrar o quê? Para juiz de primeira instância, é isso?
Qual é o cargo inicial? Juiz substituto. Eu posso cair em qualquer lugar. Eu posso cair na distribuição, posso cair na corregedoria, eu posso cair em diversos lugares. Então, cuidado, que tem que residir na comarca é o juiz titular. Titular. O substituto, não. Até porque cada hora ele está num lugar diferente. Eu costumo brincar para os alunos gravarem que lá no escritório eu sou conhecida como advogada que faz as audiências fora, né? Toda audiência que tem fora é comigo mesmo, viajar é comigo mesmo, voar é comigo mesmo. E aí um outro advogado que faz essas causas trabalhistas comigo, para me sacanear, colocou em cima da minha mesa, vai ter audiência tal dia aí, ó. E aí eu li de longe, assim, Poá. Falei, porra, Poá, claro, Poá, Porto Alegre, Poá. Não é isso? Porra, Porto Alegre, Poá, show, Poá. Imaginei até, falei, pô, é uma segunda, eu vou ficar o resto da semana, vou a Gramado. Tudo na cabeça, tudo esquematizado. Foi chegando perto da audiência, aí ele disse assim, e aí, Carla, vai de carro ou vai de avião? Falei, pô, como assim? Porto Alegre, eu posso de avião? Como? Vou de carro para Porto Alegre? E que Porto Alegre, cabeça? Lê isso aí. Eu falei, Poá, ele teve que fazer todas as audiências, 45 audiências, 90 em 2 dias, porque ele era juiz substituto, ele tinha acabado de passar no concurso. Então, para garantir o quê? A vitaliciedade. O que é vitaliciedade? É o juiz morrer, juiz? Também, né? Não. Na verdade, é diferente da gente. Vocês vão ter o quê? Estabilidade. Após 3 anos, não é isso? Vocês serão estáveis. Ou vocês podem perder o cargo por sentença judicial? Pode perder o cargo por um processo administrativo? E juiz, pode perder um cargo por um processo administrativo? Não, somente por uma sentença judicial transitada em julgado. Mas ele só adquire a vitaliciedade após 2 anos de exercício. Então, ele fica 2 anos penando, para que depois ele adquira a vitaliciedade. Nesse período, dentro desses 2 anos, ele pode perder o cargo? Pode, por uma decisão judicial? Por uma decisão do maioria absoluta do tribunal a que ele está vinculado. Como era lá em Poá, tribunal que ele está vinculado, São Paulo. Ele morava em Poá? Não, coitado, ele ainda morava lá para dentro de São Paulo, ainda ia sair dele. Ele saiu, a audiência que ele fez comigo foi até 11 horas da noite. Ou seja, eu só fui dormir em Campos do Jordão, mais nada. Só dormi em Campos do Jordão. Cheguei lá 1h da manhã, nem comi em Campos do Jordão, comi. Fui dormir. Meu marido achando que a gente ia ter uma noite de amor, tá de sacanagem. Nem isso. Até aqui, deu para entender, pessoal? Foi? Beleza, sabem tudo. Deixa eu fazer uma pergunta que me deu vontade. Já que a gente falou da vitaliciedade, a gente está falando sobre outras coisas, né? Artigo 95 fala das garantias, não é isso? A primeira garantia é a vitaliciedade, acabei de dizer. Inciso segundo vai falar da inamovibilidade. Inamovibilidade que é absoluta? Não existe garantia absoluta. A inamovibilidade impede que ele seja removido para outro estado. Ele fez para cá, não vai ser removido para outro estado. E assim para outra comarca, para outra entrância, não é isso? Agora, tem uma forma dele ser removido, não tem? Se for por interesse público. Agora, interesse público, quem é que vai decidir isso? O tribunal a que ele estiver vinculado. Ou um outro órgão aí. Qual é o outro órgão que decide? O CNJ. O CNJ ele não faz justamente o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados? E aí, por exemplo, tem um juiz, não posso dizer nomes, está gravando? Tem um juiz aqui no TRT, foi mó barato, ele faz merda pra caceta, muita merda. E aí, um belo dia eu fui dar entrada numa ação, abriu o PJE e estava assim, fulano de tal, feliz por assinar o termo de posse na vara tal, de uma vara lá de Magé. Ele estava feliz? Porra nenhuma. Se ele ficou a vida inteira aqui, na Rua do Lavradio, ele foi para Magé, ele está feliz? Não. O que foi aquilo? Exatamente. Por interesse, por decisão do CNJ. Em 6 meses ele estava de volta. Ficou de castigo. 6 meses, já está de volta, já está aqui de volta. Continua fazendo merda, continua fazendo. Por quê? Competência do CNJ. Ele pode rever de ofício processos julgados há menos de 1 ano.
Então, ele fez essa revisão, trouxe ele de volta. Já está fazendo merda de novo. Tá? Só para deixar claro. Próxima vez vai para mais longe. Inciso terceiro, irredutibilidade de subsídio. Então, vamos lá, a regra é essa, né? Ele não pode ficar com medo, eu vou julgar a empresa X, eu vou julgar uma causa contra o erário. E se esse processo for reformado, vai ser descontado do salário dele? Isso não existe. Irredutibilidade de subsídio. Então, essas 3 garantias se repetem em MP. Tá? O Ministério Público também possui essas 3 garantias. E aí ele tem vedações. Antes de eu falar das vedações, vou fazer uma pergunta para vocês. Já ouviram falar no 5º Constitucional? O 5º Constitucional está no artigo 94. O 5º Constitucional do artigo 94 está capenga. Vamos olhar o artigo 94? Olha lá. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, será composto de membros do MP, tudo é com mais de 10 anos, com mais de 10 anos de carreira, e, desculpa, beijo no ombro, advogado de notório saber jurídico sou eu, reputação ilibada sou eu, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional sou eu, indicados em lista C... não, aí eu não estou pegando ninguém, não fui indicada. Pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único, recebidas as indicações, o tribunal forma uma lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos integrantes para nomeação. Está furado. Vamos ver aqui, ó. Trâmite do 5º Constitucional. Vamos lá. MP e a OAB, lembrando, todos os 2 mais de 10 anos, seja de efetiva atividade ou como membro de carreira, forma uma lista com 6 nomes, lista sextupla. E vai encaminhar para o tribunal que abriu a vaga, que se você olhar só o 94, você diz que é só para os TRFs e TJs. TRT também entra, TST entra, cadê a caneta? E STJ também, mas não é 1/5, é 1/3. Beleza. Esse tribunal que abriu a vaga vai transformar essa lista com 6 nomes em uma lista com 3, tríplice. E aí vai encaminhar essa lista para o poder chefe. Eu falo isso, executivo. Que se for em âmbito de TRFs, TRTs, TSTs, STJ, é o presidente da República, não é? Mas se for em âmbito de TJ, governador, seja do Estado, do Distrito Federal, território. Governador, perfeito. Aí vamos lá, presidente da República, sabe o que ele está fazendo? Não, vamos raciocinar. Estou à conjuntura. Não posso falar mal, não posso dar minha opinião. E aí, sabe o que está fazendo? Não, sabe escolher pessoas? Não. Presidente da República é igual filho. Filho adolescente, filho que não sabe o que faz. Filho tem que ser guiado por pai e mãe. Pai e mãe é Congresso. Pai e mãe em âmbito estadual é a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa ou a Câmara Territorial. É o Poder Legislativo. Se eu for raciocinar em âmbito federal, que é bicameral, eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quem é que bota o pão na mesa na sua casa, pai ou mãe? Quem é que escolhe com quem você vai andar? A mãe. Mãe que vai dizer, não anda com fulano que é piranha, não anda com ciclano que fuma maconha, não é isso? Então, né, mãe? Âmbito federal é o Senado Federal que bota o pão na mesa. Senado Federal é responsável pela sabatina dessa galera. É a arguição pública. Em âmbito estadual não tem como, porque é unicameral, é a Assembleia, não é isso? Então, vamos lá. Então, ele não sabe escolher sozinho. Ele pega um e manda para o Poder Legislativo.
Poder legislativo em âmbito federal, Senado, em âmbito estadual, Assembleia Legislativa, em âmbito do Distrito Federal, Câmara Legislativa, territorial, Câmara Territorial. E aí, sabatinou, arguição pública. Aí sim, volta para ele, porque filho não é aquele que sai na foto, quando você tira a foto, você não bota ele na frente. Então, filho tem o poder chefe, meu Deus, poder executivo. Filho tem, no nosso caso, a bique na mão, não é isso? Ele vai fazer o quê? Nomear. Ele tem a bique na mão, nomeia. Sempre as escolhas são feitas assim. E isso tudo acontece em 20 dias. Por isso que eu falei que está furado. Porque se o edital de vocês, principalmente, vier com poder legislativo e executivo, você vai ter que saber disso. Você vai ter que saber disso. Está na Constituição. Está na Constituição quando você fala de poder legislativo. Que é as funções do Senado. Esse 20 dias do poder executivo até desde ali, até lá no poder. Isso, 20 dias. 20 dias. Cara, mesmo não caindo os poderes, pode cair uma questão dessa. Você tem que saber. Você tem que saber. Se você sabe qual a composição aqui em cima, você tem que saber que o pessoal que entra não passa por sabatina. Tem que passar. Igual como é feita a sabatina dos membros do STF. O presidente escolhe, mas escolheu, já está dentro? Não. Vai passar por sabatina no Legislativo. Vai ter que passar pela sabatina. Carreira diplomática tem que passar pela sabatina. Só que olha que máxima, a sabatina não é pública. Mas essa também não. Essa é pública. Você assiste nos canais. Você nunca passou sem querer? Canal Câmara, Canal Senado, é maneiro. Fala. De calor. Hã? A2. A3. Letra B de bolo. Pode vir a ser deferido. Que como a gente está fazendo através das questões, eu estou o máximo que eu puder falar, exaurir no tema, eu vou fazer. Fala, amor. Já? Já? Meu Deus. Vou corrigir. Vou corrigir. Vamos lá. Questão 4. Na organização dos órgãos judiciais, a Constituição da República Federativa do Brasil permite a implantação de certas medidas com o objetivo de agilizar o serviço prestado à população. A esse respeito, é correto afirmar que os servidores, vocês, receberão delegação para a prática de que atos? Matéria de prova, hein? Não vai falar da vida real, não, hein? Então, vamos lá. E aí, decisórios que não dependam de motivação? Não. De administração da serventia judicial? É. Claro que é. Tem certeza que você foi na letra C? Mero expediente de caráter decisório? Deixa eu te contar no teu ouvido. Vai. Mas não. Decisório não. Decisório não. Decisório não. E foi exatamente isso que ele fez. Então, é verdade, administração da serventia judicial. Questão 5. O Poder Judiciário é organizado em harmonia com as diretrizes estabelecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, incluindo o modo de ingresso na carreira e os critérios de promoção. A esse respeito, agora a gente já sabe, é correto afirmar que, letra A, o acesso ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça ocorre exclusivamente a partir de promoção na carreira? Não, eu não posso nunca ter feito prova para juíza e entrar direto no TJ? Beleza.
Letra B, pelo quinto. A promoção na carreira é definida exclusivamente pelo critério de merecimento? Não. C, a unidade do Poder Judiciário permite que juízes vinculados aos estados sejam transferidos para a União? Nunca será, né? Pelo amor de Deus. D, os juízes comissionados... Preciso ler o resto? Letra E, a promoção de juízes para o Tribunal de Justiça deve seguir alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. Certinho. Tudo que eu falei de antiguidade e merecimento vai funcionar também de primeira instância para segunda instância. Tá? Questão 6. A respeito dos juízes, pode-se afirmar que, letra A, sempre residirão na comarca? Não. Letra B, possuem a garantia da vitaliciedade? Sim. O que lhes assegura o direito de exercerem a função enquanto desejarem? Não. C, podem ser promovidos por antiguidade? Sendo possível a recusa do juiz mais antigo pelo tribunal que estão vinculados? Observados o quórum e o procedimento próprios, bem como a ampla defesa? Qual é o quórum? Nunca mais vocês erram. 2/3. Perfeito. Questão 7. Só um segundo. Questão 7. Após ampla apuração, constatou-se que João, ministro de Estado, praticou crimes de responsabilidade. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que João será processado e julgado por quem? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a regra? Isso aqui vai falar de competência do STF e STJ. Algumas coisas... algumas coisas... Vamos falar. Algumas coisas a gente tem que saber. E não tem nada demais, todo mundo se assusta, fica apavorado, pelo amor de Deus, não pode cair isso, que eu não sei nada. Não tem nada demais, cara. Presta atenção. Tudo que envolver um tribunal superior ou pica das galáxias, quem é que vai julgar? STF. Então vamos lá. Qual é a regra? Regra é o seguinte. Regra é... porque a maior merda está aqui, ó. Ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. A regra é que seja crime comum ou crime de responsabilidade, eles vão ser julgados por quem? Qual é a regra? STF. Essa é a regra. A regra é essa. STF. Qual é a exceção? É que essa mesma galera, ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, cometeu crime comum é sempre STF. Até porque o Senado é um tribunal político, não é um tribunal jurídico, não poderia julgar crime comum. STF. E em crime de responsabilidade, seria o Senado. Quando é que isso vai acontecer? Quando o crime for conexo com o do presidente da República. Então, vamos lá. Vamos surtar rapidinho, porque aí vocês nunca mais erram isso. Quando o Temer foi expulso do parquinho, quando a Dilma foi expulsa do parquinho pelo Temer, primeira coisa que ele fez foi medida provisória, dele, exonerar todo o ministério dela e nomear o seu, até porque você não pode brincar no parquinho com inimigos, verdade? Beleza. E nessa de nomear o ministro da Justiça, porque tem alguns ministérios que a gente sabe que existe. Ministério da Casa Civil, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, outros que a gente nem sabe que existe. Agora a gente está até sabendo porque está falando merda pra caralho, né? Ministério da Educação, a gente até sabe que existe por causa de merda que estão falando. Ministério da Cultura, a gente sabe que existe por causa das merdas que estão acontecendo. Mas, em regra, a gente não sabia, não é verdade? Vocês sabiam que existe o Ministério da Transparência? Não, a maioria não sabia, não é isso? Então, como é que funcionou? Ele deu para Osmar Serraglio, seu
companheiro de partido da MDB, o Ministério da Justiça, que é um dos ministérios queridinhos, você fica na mídia o tempo inteiro. Osmar Serraglia era deputado federal, se licenciou do cargo para assumir o ministério. Sabe quem entrou no lugar dele como suplente? Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Quando assume o cargo de deputado federal como suplente, ele torna-se, tem a prerrogativa de foro. E aí ele passa a ser julgado pelo Senado, em crime de responsabilidade, se for conexo, e pelo STF em crime comum. Mas, de qualquer forma, no mínimo, ele teria o STF, não foi isso? Beleza. Sabe o que aconteceu? O ministro da Justiça, ele é o responsável pela chefia da Polícia Federal. E a Polícia Federal começou a lavar, a Lava Jato começou a lavar muito. A lavar até os partidos. E os partidos, seus aliados, começaram a pressionar o Temer. Você tem que estancar essa porra, bicho. Mas ele não me ouve, Osmar Serraglia, não me ouve. Eu estou vendo a conversa. Não me ouve, o que eu faço? Tira esse cara de lá. Só que o Rodrigo Rocha Loures tinha sido pego com a mala. Mulher dele, grávida de 8 meses. Ele não ia abrir o bico? Claro que ia. Porque se ele exonera Osmar Serraglia assume o seu cargo de volta na Câmara, e quem é que perde o privilégio de foro? Ele, Rodrigo Rocha Loures. No dia seguinte, estava preso. O que ele raciocinou? Ideia maravilhosa. Vou oferecer outro ministério aos Osmar Serraglia. Sabe o que ele ofereceu para ele? O da transparência. O que ele disse para o Temer? Vai se fuder. Não vou aceitar essa merda. E voltou. No dia seguinte, Rodrigo Rocha Loures foi preso. Por que eu cheguei a isso tudo? Porque o Temer foi burro. Porque se ele, em vez de ter nomeado Osmar Serraglia para o Ministério da Justiça, ele tinha que ter nomeado o Rodrigo Rocha Loures desde o início. Porque como ministro de Estado, ele já teria o privilégio de ser julgado pelo STF. E esse crime da mala foi conexo com o do presidente? Porra, eu acho. Só acho. Né? Sendo conexo com o do presidente, crime comum, STF. E se fosse um crime de responsabilidade? Dinheiro no cuecão, no Senado. Deu para entender, pessoal? Se você nunca mais esquece. Beleza? Então, voltando aqui à questão. Questão 7. Considerando a sistemática constitucional, o ministro de Estado, que é João, é correto afirmar que João será processado pelo STF. Perfeito. Questão 8. O Tribunal de Justiça do Estado Alfa proferiu acórdão em sede de apelação. Então, vamos lá. O Tribunal de Justiça proferiu acórdão em sede de apelação. Então, o processo começou onde? Na primeira instância. Perfeito. Por não entender que uma das partes, de uma das partes, seria frontalmente contrária à Constituição. Beleza. À luz da sistemática constitucional, em sendo preenchidos os demais requisitos exigidos, que ele não te cobra aqui, é possível a interposição de recurso extraordinário aonde? Direcionado a quem? STF. Por quê? Tanto o STF como o STJ, eles possuem 3 tipos de competência. A competência originária, quando o processo começa aqui. E a competência recursal, que vai se dividir em recurso ordinário e STF, recurso extraordinário, STJ, recurso especial. Então, questão ridícula, questão bola na rede, questão super nova. Recurso especial, só quem julga é STJ. Recurso extraordinário, quem é que julga é? STF. Perfeito. Questão 9. O Ministério Público de determinado Estado, com observância das regras de competência estabelecidas na Constituição Estadual, impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça local contra ato de certa autoridade estadual. Então, o processo começou onde? Segunda instância, perfeito. É assim que vocês têm que delimitar na prova. Considerando que o mandado de segurança foi denegado, então foi improcedente, bem como que não foi acolhida a interpretação defendida na petição inicial,
da Constituição da República e da legislação federal, a instituição deve interpor o quê, pessoal? Vamos lá? Eu disse, vou voltar, ó. Eu disse que tanto o STF como o STJ possuem duas competências importantes. Originária, quando o processo nasce aqui, assim como aqui, originária. E recursal, recursal ordinária, ou seja, em grau de recurso ordinário, ordinária em grau de recurso ordinário, extraordinária, só STF, e extraordinária, só STF. Aqui recursal, aqui recursal. Botei extraordinário, não, eu pensei uma coisa e falei, desculpa, perdão. E eu já falei tantas vezes, né? Perdão. Especial. É que eu queria escrever aqui, recursal e recursal. Beleza, então vamos lá. O processo começou aonde? TJ, segunda instância. Mandado de segurança. Eu posso recorrer? Posso. Vou recorrer para quem? STJ. Em grau de quê? Né? Em segunda instância, como se a STJ aqui fosse o quê? Segundo grau. Se é segundo grau, qual é o recurso? Ordinário. Extraordinário, não. Extraordinário é quando viola a Constituição, é o último. Eu tenho que seguir uma ordem. O primeiro recurso é o recurso ordinário. Então, vamos caçar aqui a resposta. Recurso ordinário endereçado ao STJ. Gente, não tem o que errar, preste atenção. Se um processo começa aqui, você vai subir uma instância em recurso ordinário. Se o processo começa aqui, você vai subir uma instância em recurso ordinário. O processo pode começar onde for. Pode chegar lá em cima? Pode, em rex. O processo começou aqui na Justiça Comum. Pode chegar aqui em cima? Pode, em resp. Porque o recurso especial é a última instância. Eu não estou ainda na última instância. Eu não estou dizendo que violou lei federal nenhuma. Em momento nenhum a questão disse isso. A questão disse que o mandado de segurança foi impetrado aqui no TJ e ele foi negado. Eu não tenho direito, pelo duplo grau de jurisdição, de ter minha decisão revista por um tribunal superior? Sim. Qual é o meu tribunal superior em caso do TJ? STJ. E aí, como é o nome do recurso? Recurso ordinário, porque é o primeiro recurso em grau recursal. Recurso ordinário, recurso ordinário. Não tenho que errar, não se assustem, não fiquem com medo, de verdade. São pouquíssimas coisas que você tem que gravar em âmbito de competência de STJ e STF. Outra coisa que você tem que gravar muito é supressão de instância. Já ouviram falar nisso? Supressão de instância, ó, vai dar tempo. Supressão de instância é o seguinte. Juiz federal, TRF, STJ, STF. Tem dois casos de supressão de instância, porque a regra é tudo isso que eu falei aqui. Começou ali, segundo grau, sobe. Começou no Tribunal Superior, vai subir para o STF. A regra é essa. Pouquíssimas são as exceções. Supressão de instância. O próprio nome já diz, eu vou pular uma instância. Instância. Tem dois casos de supressão de instância. O primeiro caso, todos dois, a primeira instância vai ser um juiz federal. Todos dois. No primeiro caso, é quando há um litígio, uma briga, estando de um lado um Estado estrangeiro, ou um organismo internacional, e do outro tiver um município ou uma pessoa domiciliada aqui. Percebam que ele não falou brasileiro. Pessoa domiciliada no Brasil. Vai começar aqui. No automático,
Se eu quiser recorrer, no automático você responderia que esse recurso iria para onde? TRF. Mas o caso não é de supressão de instância, só tem 2. Eu vou pular e vai para o STJ, em grau de recurso ordinário. São só esses 2 casos. Por quê? Não sei, porque está na Constituição. Grava essa merda, foda-se. Ponto, não discute. O outro caso, crime político. O crime político, ele vai sempre começar na primeira instância. Em grau de recurso, você não raciocinaria de novo, que seria o TRF? Aqui ele deu uma surtada geral. Não é nem STJ. STF. Em grau de recurso ordinário. Só esses 2. Grava e ponto. É isso que vai cair na prova. Porque eu sou mãe de Ná. São só 2 casos de supressão de instância. Estado estrangeiro de um lado, ou organismo internacional do outro, esteja um município ou pessoa domiciliada no Brasil. E aí o recurso vai para o STJ, em RO, ou em crime político, que vai sair de um juiz federal e vai direto em grau de recurso ordinário para o STF. Ponto. Mais absolutamente nada que você tem que gravar. Mais nada. São os grandes problemas aqui da questão. Tá? É o organismo internacional. Entendeu? Ali é crime político, está ali embaixo. Ó. Vai direto para o STF. Tá? Aí pula. Só. Vai embora não. 10 minutos que eu vou usar cada segundo. Olha lá. Questão 10. A Constituição da República Federativa do Brasil indica com precisão a natureza do ato normativo que deve dispor, olha lá, dispor, sobre a competência dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça. O que são órgãos fracionários? Órgão especial, Câmara, tudo que não for o Pleno. Não é isso? Todos os membros. As câmaras. Esse ato normativo é qual? Onde é que está escrito isso? Regimento interno do tribunal. O LOD, ele vai falar da organização judiciária. Ele vai determinar entrâncias. Não é isso. O regimento interno é que vai dispor sobre a competência desses órgãos fracionários. Então, cuidado, tá? Está no regimento interno. Está lá no artigo 96, inciso 1º, a linha A. Vamos lá, última questão. O Tribunal de Justiça, enquanto órgão de cúpula do Poder Judiciário Estadual, está autorizado a praticar alguns atos que se projetam sobre a esfera jurídica dos juízes de direito. É correto afirmar que ele pode, letra A, determinar a redução de remuneração dos juízes? Nunca, né? Elegibilidade de subsídio. B, nomear ocupantes de cargo em comissão para exercício temporário da função de juiz? Pô, quem dera essa primeira a concorrer, né? C, demitir o juiz de direito vitalício? O tribunal pode? Não. C, só o que estiver dentro do processo de vitaliciamento. D, remover o juiz de direito por motivo de interesse público, pela maioria absoluta do tribunal, assegurada ampla defesa. Certinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa galera que vem pelo 5º Constitucional, também tem que esperar esses 2 anos para o ser vitalício? Não, é desde a posse. Informativo do capeta, 666 do STF. É isso? Perfeito. E é igualzinho o MP. A gente acabou tratando também de MP. Eu vou dar o gabarito para vocês. Hã? Sim, já começa como desembargador. Já teria passado, isso aí. Já teria passado. Tem razão. Vamos lá, pessoal, vou dar o gabarito para vocês. Aliás, vamos só terminar, vou lendo as questões, são poucas, não são? Quantas são? 10? Eu surtei? Ah, tá. 10, então, entendi. Vou dar o gabarito a vocês. Deixa eu só ler o início e vocês me falam se está certo. Tá? O governador do estado Beta é 1?
Letra certa, letra B de bolo. Questão 2, João, pela Defensoria Pública, letra B de bolo. É. B, bota B. 3, em razão de falhas, letra E, difuso. 4, a Constituição da República, letra D, promover inquérito civil. D de docinho, isso. 5, com escopo de preservar, letra D, vitaliciedade. 6, o único vizinho de Antônio, letra B, caso seja hipossuficiente. B de bolo, isso. 7, a respeito da autonomia da Defensoria Pública Estadual, letra A, Defensoria Pública pode. 8, em relação às funções essenciais da Justiça, são garantias dos membros. Letra E, de estou no TJ, ou na PGE. 8, né? 9. A Constituição da República, letra C de cupcake, unidade de divisibilidade e independência funcional, Defensoria Pública. 10, Adélia, letra A, MP, são as 10, né? Ah, acabou.